Olá, queridos irmãos e irmãs, será que é verdade que Jesus Cristo tem uma tatuagem na coxa? Pois é, muitas pessoas pegam o texto lá de Apocalipse 19 para embasar a ideia de tatuagem, porque Jesus teria então uma tatuagem. Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje eu vou te ajudar a entender o texto de Apocalipse 19:16. Jesus tem uma inscrição na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Vamos analisar esse texto e você vai se surpreender com os significados possíveis desse texto. Vamos então para a minha lousa de explicações aprender mais sobre esse tema. Vamos lá? A pergunta de hoje completa do nosso leitor é a seguinte: muitas pessoas que fazem tatuagem usam o texto de Apocalipse 19:16 para dizer que o próprio Jesus Cristo tem uma tatuagem escrita em sua coxa, dizendo que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é algo real? Jesus fez mesmo uma tatuagem? O que é isso que ele tem escrito em sua coxa? Muito obrigado, querido irmão. Essa pergunta sobre Apocalipse é muito interessante e nós vamos responder hoje em detalhes. E você que me assiste agora também tem esse espaço. Aqui nos comentários desse vídeo você pode deixar a sua pergunta, a sua dúvida, a sua consideração e ela pode virar o próximo vídeo aqui no nosso canal. Então, antes de responder, já deixa o seu like na confiança, porque nós vamos trazer aqui informações para o seu crescimento espiritual, crescimento na palavra de Deus. Deixe o seu curtir para nos ajudar e abençoar também aqui o nosso trabalho. Texto na tela, Apocalipse 19:16. Estarei lendo aqui na versão Almeida Revista e Atualizada, que hoje é uma das mais usadas no Brasil. Diz o texto o seguinte: tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então é um texto aqui que muitos, realmente eu já ouvi gente falando que Jesus tem uma tatuagem e nós vamos trabalhar esse tema hoje. É muito comum que conclusões erradas sejam tiradas de textos isolados para embasar certos pensamentos que as pessoas querem que sejam apoiados de alguma forma pela Bíblia. E não somente textos isolados, mas textos pouco ou superficialmente estudados, como esse. Agora, será que Apocalipse 19:16 tem alguma coisa a ver com tatuagem? Nós vamos aprender isso. Qual seria o objetivo dessa inscrição na coxa de Jesus? Nós vamos aprender isso também. Será que é um texto somente figurado? Nós vamos entender todas essas questões. Se for figurado, qual seria o significado dessa figuração a respeito de inscrição em coxa? Então fique comigo até o final desse estudo para que o seu aprendizado seja completo, ok? Então vamos lá, vamos começar respondendo a seguinte questão: será que Jesus fez realmente uma tatuagem na coxa? Nós vamos analisar em detalhes o contexto para aprender. Mas antes quero pedir a você, inscreva-se aqui no canal. Você já está inscrito? Nós temos publicado aqui estudos todos os dias, de segunda a sexta, às 15 horas. Eu vou te ajudar a aprender mais da Bíblia gratuitamente aqui no YouTube. Então, é só você se inscrever e aparecer aqui no canal para aprender cada vez mais da palavra. Vamos lá então. O contexto desse capítulo 19, onde está o texto mencionado pelo nosso irmão, aqui no livro de Apocalipse, é a batalha final. Jesus Cristo, de forma esplendorosa, se manifesta para acabar com todo o mal. E aí você vai observar nesse capítulo muitas características de Jesus mencionadas ali por João, que busca descrever o cenário que está vendo nessa visão. E em uma das partes dessa descrição, ele vai dizer então o texto que nós lemos lá no início. E agora eu quero destacar inicialmente aqui dentro da nossa análise a palavra manto. Observe bem que João, ele diz que ele tem no seu manto e na sua coxa, ok? Um nome inscrito. Então vamos falar sobre manto. O manto, ele é uma peça de roupa que reis, autoridades e pessoas ricas costumavam vestir sobre as outras roupas, em cima de todas as roupas. E ele traz um símbolo bem interessante, porque simboliza aqui dentro de Apocalipse o poder de Cristo, sua soberania como rei sobre todos os reis, e dentro de todas as descrições de Cristo, a sua divindade.
Porém, deveria haver algo a mais para diferenciar Jesus, já que também outros reis usam seus mantos, as suas roupas ali que indicam certa grandeza, autoridade e soberania. Então, o texto vai narrar para a gente, além de diversas características, uma inscrição, um tipo de nota explicativa sobre aquele que estava montado no cavalo branco. Aqui em 19:11 fala de Jesus no cavalo branco. E essa nota que está no versículo que nós lemos, ela é muito significativa. Rei dos reis e Senhor dos senhores, o que indica para a gente que Jesus estava acima de todos os senhores desse mundo, acima dos reis da terra, ok? Então observe bem, então a inscrição ela tem um objetivo, indicar quem é aquele que está no cavalo branco e mostrar a sua soberania, a sua divindade, a sua grandeza acima dos outros, que também usavam seus mantos, que também tinham algum senhorio e algum poder, mas Jesus estava acima de todos. Bom, segue-se então a dúvida. Qual a dúvida? Essa inscrição seria uma tatuagem? Isso é pouco provável e eu vou explicar por quê em detalhes para você. Por que que essa inscrição na coxa de Jesus não pode ser considerada uma tatuagem? E também, o que que ela é? O que que ela significa? Será que realmente ela estava na coxa? Vamos então trabalhar aqui algumas dúvidas sobre essa tal inscrição na coxa. Olha só. Primeiro, existe uma certa dúvida sobre a composição do significado desse texto. Como que uma inscrição na coxa de Jesus estava visível? Jesus estava nu ou em pequenos trajes ou somente com um manto? Observe que uma inscrição na coxa, indicaria aqui inicialmente que ela estava visível, o que indicaria que Jesus então estaria com trajes menores ou com o seu corpo bem assim aparente. Isso parece pouco provável, já que a vestidura de um guerreiro rei não era comumente assim. Alguns argumentam então que coxa aqui poderia significar também a perna. E essa inscrição estaria então em uma parte mais visível da perna, mais embaixo, e não na coxa. Então, enquanto ele cavalgava, essa inscrição aparecia. Mas mesmo esse pensamento exigiria que ele estivesse com menos trajes, para que a inscrição fosse visível e compreendida para quem a visse, ok? O que parece ser bastante estranho diante de todo o cenário descrito de alguém cavalgando com um manto como um guerreiro que saiu vencendo e para vencer. Então, isso nos levanta alguns questionamentos. E isso tudo nos leva, então, agora a entender os significados possíveis dessa inscrição na coxa. Então, vou apresentar aqui algumas possibilidades para você e depois eu quero que você coloque nos comentários qual é a sua interpretação mais preferida sobre isso, ok? Combinado? Mas antes de te explicar essa questão, olha só, você tem agora comigo duas possibilidades. Nós temos dois cursos incríveis para apresentar aqui para você. Estão aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo. Se você quer estudar a Bíblia inteira comigo, começando de Gênesis 1, percorrendo tudo até Apocalipse em videoaulas, tirando dúvidas comigo no Zap, então você vai ali no link, no primeiro comentário, tem ali o link do curso Conheça a Sua Bíblia de capa a capa e você pode se inscrever. Presbítero, eu gostaria de fazer um estudo de Apocalipse, igual esse que você está fazendo em detalhes, versículo por versículo, frase por frase. Pois bem, nesse curso de Apocalipse versículo por versículo eu explico todos os 404 versículos de Apocalipse, frase por frase. Aqui também no primeiro comentário fixado tem um link para você conhecer mais detalhes dessa proposta. Invista no seu conhecimento. Você tem investido em tudo. Tem investido em Netflix, tem investido em compras, em um monte de coisa. Invista também aqui no seu estudo da palavra, ok? Vamos lá então. Alguns argumentam que a construção do texto nos traz a ideia de que o manto que é citado, onde estava a inscrição, ele caía sobre a coxa de Jesus. O que não seria então uma inscrição na coxa e no manto, ou seja, duas inscrições,
mas apenas uma, ok? Então, enquanto o cavaleiro cavalgava em seu cavalo branco, ficava visível essa inscrição que, na verdade, estaria somente no manto. Essa ideia está presente na famosa tradução da Bíblia King James, que inclusive eu recomendo muito que você tenha também. É uma boa tradução para você consultar. E ela traduz Apocalipse 19:16 dessa forma, observe bem. Em seu manto, sobre a coxa. Observe bem, em seu manto, sobre a coxa, traz escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa explicação, obviamente, não é livre de dificuldades, porém, ela explicaria o fato da inscrição ser bem visível. Por quê? Porque ela estaria no manto que estava caído ali sobre a coxa, o que é perfeitamente possível e comum, já que o movimentar do cavaleiro, com o movimentar do cavaleiro, o manto faria movimentos para trás e para frente à medida que o cavaleiro parava e se movimentava. Essa interpretação também resolveria a questão dos problemas que nós pontuamos agora há pouco, de Jesus ter que estar com trajes menores para que um escrito na pele da sua coxa fosse visível. Mas seja qual for o entendimento, seja que a inscrição é na coxa mesmo ou no manto que cai sobre a coxa, ok? Uma coisa é certa, o texto ali não tem a intenção de defender ou proibir tatuagens. Esse não é o foco de João na sua descrição. Aliás, eu gostaria de saber de você o seguinte: o que você acha mais possível? Que a inscrição estivesse na coxa mesmo, na pele, ou no manto que caía sobre a sua coxa? Coloque aqui nos comentários para eu entender um pouquinho o que você pensa sobre esse texto. Mas não acabamos ainda não, olha só. Ainda que haja um entendimento de alguns que havia uma inscrição na própria pele da coxa de Jesus, não temos ali qualquer ideia de que fosse uma tatuagem, como o nosso irmão colocou na pergunta, como as pessoas têm defendido muitas vezes. E também, não era tatuagem como no passado era usada também. O texto de Apocalipse nos apresenta muitas coisas simbólicas que deveriam ser compreendidas com muita cautela. Preste bem atenção. O texto seria, por exemplo, simbólico, demonstrando que a identidade do cavaleiro está sobremodo clara a todos. Essa é uma grande possibilidade. Eu creio, na minha visão particular, que a ideia de inscrição no manto que caía sobre a coxa, ela nos resolve perfeitamente esses problemas, ok? Interpretativos, e também nos mostra simbolicamente aqui o texto passando a mensagem de que a identidade do cavaleiro está clara a todos. Essa é uma possibilidade forte, já que diversas características sobre esse cavaleiro foram citadas antes dessa, demonstrando que sua identidade era inquestionável. Todos saberão de quem se trata. Todos saberão que esse cavaleiro é Jesus Cristo. Sendo assim, é um erro usar esse texto como embasamento para fazer, por exemplo, uma tatuagem. Esse texto não está falando de tatuagem. O tema central desse texto não é esse. O tema central desse texto é demonstrar quem é aquele que está no cavalo branco, assentado, que saiu vencendo e para vencer, ok? Então, é muito importante que você compreenda isso e cresça cada vez mais no conhecimento do Senhor. Bom, espero que você tenha gostado do estudo de hoje. Eu vou ficando por aqui e vou deixar aqui mais alguns estudos para o seu crescimento. Não esqueça de dar uma passadinha aqui no primeiro comentário fixado desse estudo, para você dar uma olhadinha no nosso curso Conheça a Sua Bíblia ou Apocalipse. Venha estudar comigo, venha estudar por um tempo que seja, para que você possa crescer cada vez mais no conhecimento do Senhor. Ficamos por aqui, até o próximo estudo. Fica com Jesus.